idade de um mês antes. Você está aí, né, Daniela, né? A Daniela está ali rindo, fala assim, sabe de nada. Só os pais que estão aqui. Diz o Leno que tem 3 anos que não dorme, gente, né? Mas o Leno, pessoal, deixa eu só falar para vocês. Acho que deve ter uns 2 finais de semana que a esposa dele junto com ele passa lá na Santa Casa, né? Passa o final de semana lá na Santa Casa. Né, Leno? Mas é isso aí, pessoal. Acabei aqui, né? Minha esposa acabou de mandar uma mensagem aqui, falou assim, ó, o Donzinho acabou de dormir. E dentro do meu coração está assim, que ele durma até o dia amanhecer, gente. Porque nós estamos acordados desde as 3 da manhã. Mas faz parte, amém, pessoal? Faz parte. Às vezes a gente acorda de manhã, né? E de manhã sim, pessoal. Quando eu falo de manhã, é 1h da manhã, né? Já passou por isso, minha irmã? Já, né? Já passou, né? Nós acordamos esses dias, a cabeça dele estava aqui debaixo do meu sobaco, que vai procurando, até ele enfiar aqui debaixo, ó. E os pezinhos ficam nos seios da Bluna. Aí ele vai dando chute, até ela cortar. Mas faz parte, né? Glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus, pessoal? Olha só, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, só para nós lermos aí, fazendo um favor. E eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. E pessoal, eu acho que semana que vem vai ter mais café aí. Quantos compraram do café aí, pessoal? Quantos aí gostaram do café? Tava bom, não tava, gente? E o Anderson vai torrar mais uma para ajudar essas meninas da mídia aí, pessoal. E você que tem ajudado aí, Atos capítulo 9, a partir do verso 1, vamos lá então? Aí vem falando assim, Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de acaso achasse alguns dos que eram do caminho, assim como os homens, como mulheres, levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Verso 5, e ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levantando-se e entrando na cidade, onde te dirão aonde aquilo que te convém fazer. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada vida que está aqui, e sabemos que essa noite é uma noite profética, que o Senhor venha mesmo aprofundar a nossa fé, que a nossa fé seja esticada, aprofundada, alinhada com a palavra do Senhor. Tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que nos separa do Senhor. Que essa noite seja uma noite de cura, que essa noite seja uma noite de restauração, em nome de Jesus. Pessoal, talvez para mim no Velho Testamento é uma das histórias mais belas da Bíblia, ou melhor, do Novo Testamento, é uma das histórias mais belas da Bíblia. Vem contando a história de Paulo, que é o apóstolo dos apóstolos. E quando a gente olha essa história, né? Eu estou vendo aqui, pessoal, só para abrir um paralelo antes de eu começar a pregação. Hoje à tarde teve o chá de bonecas. Pessoal, eu vim aqui à tarde, eu estou encantado até agora. Porque eu não trouxe os vídeos aqui. A tia Leida, junto com a equipe, fizeram 90 bonecas de pano para dar para aquelas meninas. Sabe o que é boneca de pano? Aquelas bonecas artesanal tal. Tinha boneca que é uma mochila, pessoal, para pôr nas costas das crianças. E sabe quanto custou isso? Só o amor, pessoal. Deixa eu só perguntar, você acha que fazer 90 bonecas de pano custa dinheiro ou não? Vamos lá, Danilo, custa ou não custa? Custa, pessoal. Eu estou falando do Danilo, pessoal, sabe por quê? Essa semana ele feriu a minha alma. Ele falou assim, que o dom parece só com a Bruna. Ele falou assim, que continue dessa forma. Não,
Glória a Deus. E Danilo, eu não importo não, né? Mas só tem uma coisa que o Dom se parece comigo, gente. Sabe que ele parece comigo? Ele não tem sobrancelha igual eu. Eu não sei se... Eu estou abrindo meu coração, não sei se vocês já perceberam. Mas vocês perceberam que eu não tenho sobrancelha? Só tem 3 pessoas que não têm sobrancelha. Eu, o Dom e a Mona Lisa. Pessoal... Mas vamos lá, pessoal. Então vamos voltar aqui para o texto. Olha só, o que acontece? Uma das histórias mais belas da Bíblia é a história de Paulo. E como que Paulo ele teve uma experiência com Deus. E como a história dele foi mudada e escrita de uma forma diferente. A nossa história pode ser escrita de forma diferente. Talvez até hoje, a nossa história foi escrita de uma forma, mas Deus ele começa a escrever a nossa história de uma forma diferente. Às vezes eu converso com muitas pessoas durante a semana, algumas pessoas reclamam da vida, talvez uma forma muito triste da sua história, mas eu falo assim, olha, mas a partir de hoje, Deus pode escrever uma história diferente, Deus pode escrever a sua história totalmente diferente, não importa de onde você veio, não importa ali a sua etnia, não importa a sua classe social, mas importa a partir do momento que você conhece a Jesus Cristo. Às vezes as pessoas vêm contar as histórias, devem assim, olha, Deus não está preocupado com o seu passado, Deus está preocupado com aquilo que vai fazer na sua vida a partir de hoje, amém? E Deus pode escrever uma história diferente, e Deus quer escrever uma história diferente, e eu coloquei o título da palavra hoje, vamos lá? As visões que mudaram a vida de Paulo. O que Paulo enxergou? Porque nós lemos o texto, a Bíblia fala que Paulo, ele caiu ali, né, do cavalo, alguns falam que ele caiu, e de repente ele passou a enxergar algumas coisas na vida dele. Queridos, tudo vai fazer diferença na sua vida e na minha vida, da forma que nós enxergamos a nossa vida. Aquilo que você enxerga, vai determinar aonde você vai chegar. E a minha pergunta é, aonde você quer chegar nesses dias? E a primeira coisa que eu vejo, coloca para mim o versículo 5, fazendo um favor. Eu não estou vendo quem está lá no Data Show, é o... Quem? Luiz Fernando. E ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegue. A primeira visão de Paulo, ele viu um Jesus vivo. Aqui Jesus já havia morrido, ressuscitado, mas ele teve uma experiência com quem? Com Jesus vivo. Não é apenas aquele Jesus na cruz, pessoal. Às vezes nós temos aí, nós vamos em alguns lugares, nós vemos aquele Jesus que está pregado ali no madeiro, mas Jesus não está naquele madeiro. O que é um Jesus vivo? É um Jesus que faz, é um Jesus que opera na sua vida, é um Jesus que faz na minha vida, de uma forma totalmente diferente. Ele viu um Jesus que estava vivo. E outra coisa, coloca para mim o versículo 5 e o 6, Luiz Fernando, fazendo um favor. Quem és tu? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. O próximo, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então a primeira visão que ele teve de Jesus, foi um Jesus vivo, e que deu o quê? Uma direção para a vida dele. O que falou para ele? Olha, eu sou Jesus, e agora você vai entrar na cidade. E quando nós temos uma visão de quem é Jesus para nós, o Senhor também começa a dar uma direção. E qual que é a direção que Deus tem para a sua vida e para a minha vida? Se você não sabe para onde você está indo, você não sabe aonde você vai chegar. Quais são os planos, quais são os projetos para a sua vida? Pessoal, talvez nós não fazemos projeto, mas eu quero te desafiar hoje. Faça projetos, escreva, fala, olha, nós temos algumas coisas aqui, algumas direções. O que Deus tem para mim? Qual que é a visão que Deus tem para a minha vida? Mas antes de eu falar das outras visões que direcionou a vida de Paulo, eu quero te falar algumas coisas que Paulo disse. Paulo ele chegou a dizer assim, ó, seja pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Coloca aí para mim, 1 Coríntios, Luiz Fernando, 1 Coríntios 4,16, olha só o que Paulo ele fala, que tremendo, olha só, a demonstrais, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo fala assim, olha pessoal, olha para mim, porque assim como eu sou imitador de Cristo,
eu também quero que vocês imite Ele. Olha aqui para mim, todos vocês. Quem já falou assim, ó, não olhe para mim, olhe para Jesus? Quem já falou isso? Eu já falei, gente. Não olha para mim. Sabe por que a gente fala isso? Porque nós queremos tirar a responsabilidade que está na nossa vida. Porque quando você segue a Cristo, você olha, né? Eu gosto muito de Pedro. Pedro, quando ele estava subindo no templo para orar, e de repente uma pessoa chegou para ele e falou assim: você pode me ajudar com alguma esmolinha? Pedro falou assim: nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E a pergunta é: o que eu tenho para oferecer para as pessoas? Será que a minha fé? Então era mais ou menos isso aqui. Pedro, ele falou assim: olha, eu não tenho, mas aquele que está dentro de mim pode fazer na sua vida. Levanta-te e anda. Então Paulo, ele fala isso: olha, não seja pois meus imitadores, assim como eu tenho uma fé operante. Então a primeira coisa, né, ele fala: seja pois meus imitadores. Pessoal, isso é muito sério, ou não? Você olhar para a pessoa e falar assim: olha para mim. Eu lembro uma vez, eu estava numa reunião, e tinha, né, uma reunião de grupo familiar, e tinha alguns adolescentes e tal, e um adolescente virou para mim e falou assim: ah, pastor, eu vi fulano, beltrano em tal lugar, ciclano em tal lugar, então quer dizer que seguir o evangelho não adianta. Eu olhei para ele e falei assim: você me viu nesse lugar? Ele falou: não. Então olha para as coisas nobres e não para as medíocres da vida. Você me viu lá? Ele falou: não. Então olha para mim. Sabe por quê? As pessoas querem olhar para as coisas medíocres da vida. A gente falar essa palavra ficou pejorativa, né, gente? Essa palavra se tornou pejorativa no vocabulário, mas pessoa medíocre, quando você olha para alguém, se alguém te chamar de medíocre, você acha ruim ou não? Eu acho. Mas medíocre é uma pessoa mediana, é uma pessoa que está ali na média, não tem nada demais. Fulano é o que? Medíocre, uma pessoa que está o que? Na média. Quer ver outra palavra que ficou pejorativa no nosso meio, né? No vocabulário português? Ordinário. Ah, você é uma pessoa ordinária, que é uma pessoa o quê? Que está ali na média. Ordinário está na média. Mas quando você fala: não, você é ordinário, a pessoa já grita, tal. Mas uma pessoa ordinária é uma pessoa que está na média. Então tem algumas coisas que pegaram no vocabulário. Então Paulo, ele fala, então a primeira coisa, né, ele fala do poder de imitar. E quais são as características, né, de uma pessoa visionária, uma pessoa que tem visão? Então vamos lá, a primeira coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos hoje: uma pessoa que tem visão, praticante da palavra. Paulo era um homem que praticava a palavra, não apenas falar, queridos, mas viver a palavra. Então às vezes é muito fácil a gente falar, mas tem momento que nós temos que passar por dentro da palavra. E olha só, ele diz assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui fui instruído aos pés o quê? De Gamaliel. Gamaliel era o cara da época, era o cara que entendia a palavra. Pessoal, não tem coisa melhor do que você conhecer a palavra de Deus, você saber a palavra de Deus. Eu não sei se você ama essa palavra, né? Graças a Deus que hoje nós temos a tecnologia, né? Nós temos a tecnologia, mas eu ainda prezo pela minha Bíblia e pelas anotações do meu caderno. Eu lembro que um dia o William virou para mim e falou: Eltinho, eu te dou R$ 1.000 num caderno desse seu. Você não quer me vender um caderno desse, não? Eu falei assim: William, se você me oferecer 10 mil, eu não te vendo esse caderno. Ele falou: por quê, Elton? Eu falei: porque aqui tem tanta coisa preciosa que eu escrevi, Deus falou ao meu coração. Tanta coisa valorosa, tem tanta revelação de Deus para a minha vida. Sabe a palavra de Deus, pessoal, nós não valorizamos. Alguns anos atrás, eu estive na China. Eu não sei quem ainda frequentava a igreja na época que eu fui para a China.
Aí eu lembro que uma pessoa chegou para mim assim: pastor, eu já ouvi tanta gente falar que foi para a Inglaterra, já foi para os Estados Unidos, mas eu nunca ouvi aqui em Araguari alguém falar que vai para a China. E eu fui para a China, pessoal. Sabe o que a gente foi fazer na China? Contrabandear a Bíblia. Eu falei assim: não. Porque na China, pessoal, não pode ter Bíblia. Vocês sabiam disso? Na Bíblia, ou melhor, na China, não pode ter Bíblia. No país é proibido ter Bíblia. E no país inteiro tal, e nós conseguimos uma gráfica clandestina. Nós levamos 33 mil Bíblias, pessoal. E quando as pessoas chegavam para pegar uma Bíblia, elas abraçavam a Bíblia, elas beijavam a Bíblia. Eu acho que tem uma Bíblia ali, escrita em chinês, pega para mim. É uma das Bíblias que eu trouxe lá da China, escrita em mandarim. E as pessoas vinham de longe, pessoas ali, elas vinham de mais de 1000 quilômetros de distância. E o que me chamava a atenção, pessoal, que é uma coisa comum para mim e para você, a senhorinha, a hora que ela pegava a Bíblia, aquela senhora abraçava a Bíblia, elas beijavam a Bíblia, apertava no coração. E sabe o que essa senhora, ela falou? Eu tinha apenas um texto de João lá em casa. Sabe como que ela converteu? Apenas com um texto de João. E ela estava contando para nós que ela chegava, né? Eles faziam reuniões, então eles trocavam textos bíblicos. Ela chegava, vamos supor, para a Luciana, ela decorava aquela página da Bíblia, e quando eles iam para a reunião, falava assim: Luciana, você tem qual texto? O de Mateus. Então eu te dou o de João, você me dá o texto de Mateus? Então nas reuniões, pessoal, quando terminava, eles trocavam páginas da Bíblia. Já viu uma pessoa trocar páginas da Bíblia? Porque eles não têm contato com a palavra de Deus. E aí então eles faziam isso, porque as Bíblias que foram encontradas nas casas deles, elas foram queimadas. Então eles têm um amor tão grande, e às vezes nós temos tantas, né? Eu não sei, Luciano, você tem quantas Bíblias na sua casa? Mais ou menos, você acha que você tem quantas Bíblias lá na sua casa? Umas 10? Só a Lu diz que tem 5, tem a mãe dela e tem seu pai, né? Só eu tenho 5, né? Vamos lá, Bia, você tem quantas Bíblias na sua casa, você acha? 3? Pessoal, eu acho que lá em casa eu tenho mais ou menos umas 20 Bíblias. Eu tenho Genebra, eu tenho Thompson, eu tenho MVI, eu tenho... Falou que surgiu uma Bíblia nova, às vezes nem leio. Achou? Isso, pessoal, pode ficar aqui, vem cá. Essa aqui é uma Bíblia escrita em chinês, pessoal, ó. Agora eu vou abrir em João aqui, a página que a senhora falou. Segura para mim. Lê. Ni hao, pode ser dela. Pessoal, mas uma Bíblia, sabe? Amor pela Bíblia, a palavra de Deus fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra. E ele diz assim, ó, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra o Senhor. Porque o Salmo 119 fala sobre isso. Fala sobre a palavra é viva, a palavra é escudo. E é tão interessante porque em Provérbios, capítulo 4, fala assim, ó, Senhor, né? Fala assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E esteja diante de vós. E nós estivemos falando sábado passado, quando Deus fala com Josué, ele fala, Josué, não te apartes dessa palavra. Para não apartar quer dizer que ele está junto. Isso me chama a atenção, quer dizer que a palavra sempre esteve perto de Josué. E Deus fala assim, Josué, não te apartes dessa palavra. Pega, sabe, lê pela manhã, lê à tarde, faça um exercício, nem que seja um versículo, pessoal. Hoje eu amanheci, eu estava pensando sobre isso, e eu preciso voltar a fazer esse exercício que eu fazia, mas durante uns 3 anos, eu pegava um versículo bíblico, eu fazia uma tirinha de versículo, colocava no meu quarto, e aquele versículo eu decorava ele, e durante
30 dias eu decorava 30 versículos bíblicos. Isso era o ano todo. Quando terminava o ano, eu já tinha decorado mais de 1000 versículos bíblicos, pessoal. E hoje eu parei e falei assim, eu preciso voltar a fazer esse exercício de fé. Sabe aquele exercício de fé, pessoal? Você pega aquela tirinha, coloca ali, fala assim, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra o Senhor. Coloca lá onde você escova, né, no vidro ali, no banheiro, coloca na geladeira. Vai lá e tira aquelas contas da geladeira, pessoal. Isso aí traz depressão. Você acordar de manhã e ver que é tanto de conta na geladeira, tira essas contas, não é, Luciano? Não prega conta na geladeira não, misericórdia. Você tomar café, não é, Daniele? Tomar café, não é, Wizer? Tomar café pela manhã, você vê que é tanto de conta pregar, tira. Vai lá e prega um versículo bíblico lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou, também não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará contra os escolhidos do Senhor? Não é Deus que justifica? Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem a perseguição, nem a fome, nem a peste, porque sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, amém? Queridos, você sabe uma coisa, você sabe o que é vencedor? Você fala assim, nossa, uma pessoa vencedora. Mas o que é uma pessoa mais do que vencedora? Você já parou para analisar ou não? O que é um vencedor? É uma pessoa que ganhou. Mas o que é uma pessoa mais do que vencedora? Você nunca fez essa pergunta, não, pessoal? Você quer ser vencedor ou você quer ser mais do que vencedor? Então deixa eu te contar um aqui para vocês, eu vou te explicar. Sabe aquela pessoa que é lutador de boxe? Aquela pessoa que luta, vai no ringue. Ele entra lá no boxe, no ringue para lutar, lutador de boxe ali e tal. Ele luta, tal, e ele vence. O que ele é? Ele é vencedor. Aí a mulher dele está em casa, ele levou o prêmio para casa. Ele levou o prêmio de 1 milhão para casa. A cara dele ficou como? Como que a cara dele ficou, gente? Ele lutou, a cara dele ficou como? Deformada, ficou ou não ficou? Ele bateu, mas ele também apanhou. Mas ele foi vencedor. Aí ele chega em casa com seu prêmio, todo feliz. A mulher pega o prêmio, vai para o shopping, arruma o cabelo, compra bolsa, compra sapato. Ela é o quê? Mais do que vencedora. Ou não? O marido dela é o quê? Vencedor. E ela é o quê? Mais do que vencedora. Então olha aqui para mim, você quer ser vencedor ou mais do que vencedor? Mais do que vencedor. Então, queridos, Jesus foi lá, morreu na cruz do Calvário, e disse lá na cruz do Calvário, tetelestai, está pago. Ele foi o quê? Vencedor. E eu e você, nós somos o quê? Mais do que vencedores, amém? Você pode aplaudir bem forte o Senhor? Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Então a pergunta é, queridos, você quer ser vencedor? Ou você quer ser mais do que vencedor? Eu quero ser mais do que vencedor. Então a primeira coisa que eu vejo, praticante da palavra. Deus nos chama a ser o quê? Praticantes da palavra, viver a palavra. Então não adianta apenas falar. Um dia você vai falar, outro dia você precisa viver. Segunda coisa que eu vejo aqui, o apóstolo Paulo, coloca para mim o segundo. Uma pessoa guerreira. Paulo, ele era o quê? Guerreiro. E olha só o que ele fala. Saulo, porém, assolava a igreja, entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrando-se no cárcere. Coloca o próximo versículo para mim. Tem como você colocar o versículo 4? Atos 8, 4. Se tiver como colocar? Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando o evangelho. Sobe qual versículo aqui para mim? Isso.
Paulo assolava tal, e ele assolava o quê? Toda a igreja. Agora olha aqui para mim, fala que Paulo assolava a igreja. Engraçado que a Bíblia não fala que Paulo tinha um exército com ele, que ele sozinho colocava medo em todo aquele povo, um homem só, pessoal. Então olha só, Saulo porém assolava a igreja. Engraçado que a Bíblia não fala que ele tinha um exército atrás dele, e eu fico pensando, né, como era esse homem, aonde ele chegava, Luciana, imagina, ele sozinho colocava medo nas pessoas, porque Paulo, mesmo quando ele ainda não era convertido, esse homem tinha um espírito de guerreiro. Sabe aquela pessoa que luta, aquela pessoa que batalha, aquela pessoa que vai à frente? Então ele já tinha esse espírito, pessoal, um espírito de guerreiro que não fica prostrado. Hoje nós vivemos uma geração de doenças silenciosas. Nós vivemos aqui uma geração de doenças silenciosas. Eu falei sobre isso domingo passado. Eu não sei quem estava no culto, quantos estavam no culto aqui? Que eu falei sobre burnout, tal, doenças psicossomáticas. Eu estava lendo a revista super interessante. Vocês sabiam que há uma pesquisa que 84% dos brasileiros sofrem de algum transtorno mental? Sabia disso, pessoal? 84%. Então vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, provavelmente aqui, uns 50 pessoas aqui tem algum problema, a começar de mim, né? Então pessoal, 84% da população brasileira passa por alguma coisa, ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico, e nós precisamos o quê? Descansar no Senhor. E tem uma doença silenciosa hoje chamada depressão, ansiedade. Se eu não me engano, 78% das pessoas hoje sofrem de ansiedade. As pessoas estão ansiosas, passando por problema, pessoal. E engraçado aqui que eu fico olhando, porque desde a época de Jesus, Jesus já trabalhava isso. Quando você vai em Mateus capítulo 6, ele fala assim: por que andais ansiosos? Com que haveis de comer, de beber, com o dia de amanhã? E ele fala assim, ó, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como os lírios e nem como os pássaros. Ele fala assim, homens de pequena fé. Queridos, a ansiedade nada mais é do que a falta de fé. E a nossa fé é uma bússola. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, ele traz a cura para a ansiedade. Ele fala assim, a hora que você estiver ansioso, ansiosa, eu faço esse exercício comigo todo dia. A hora que eu vejo que a minha alma está um pouquinho angustiada, eu falo assim, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja o que habita o seu coração. Davi, ele falava o quê? Alma, aquieta-te. Alma, fica quieto na presença do Senhor. Alma, aquieta-te. Aquieta-te, Senhor. Eu fico vendo, né? Eu gosto muito de louvar e tal. O meu menino, desde pequenininho, pessoal. Esses dias ele estava já sem dormir, e a gente aprendeu que se a gente põe ele aqui, começa a cantar perto dele. Eu não sei se ele dorme porque não quer ouvir a voz da gente. Eu falo assim, pelo amor de Deus, pai, para de cantar. Ou se isso acalma ele, mas acalma, pessoal. A gente põe aqui do lado, começa a louvar, e ele tem as predileções dele e tal. Mas o que que acontece? Alma, quieta-te. A hora que você estiver angustiado, pessoal, aquela angústia, aquela ansiedade, começar o coração a ficar palpitando, né? O que é ansiedade? A palavra ansiedade no grego significa estrangular, tirar o fôlego. Coloca um louvor, começa a adorar a Deus, começa a dizer assim, alma, aquieta-te na presença do Senhor. Alma, se submeta à palavra do Senhor. E começa a declarar a palavra de Deus, começa a falar assim,
Começa a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe, aquele que habita é aquele que criou morada no Senhor. Fala: alma, aquieta-te no Senhor. Então, queridos, o que é guerreiro? Mais do que nunca, a primeira coisa hoje que nós temos que guerrear é com nós mesmos, com a nossa alma. O que é depressão? Depressão é excesso de passado. O que é angústia? Excesso do agora. O que é ansiedade? Excesso do amanhã. Excesso do dia de amanhã. E Salomão, ele fala isso: porque há vez de viver, o que você vai passar amanhã. Queridos, eu tenho certeza que todos nós aqui temos alguns projetos, e o dia de amanhã traz medo. Mas a hora que você chegar em casa, fala assim: alma, aquieta-te na presença do Senhor. Vamos lá, guerreiro. Outra coisa, coloca para mim o 3. Saulo também era o quê? Conquistador. Deus colocou um espírito de conquista dentro de nós, pessoal. Eu acho tão interessante que Paulo fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a minha fé. O que é combater o bom combate? Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus sonhos, pessoal. Às vezes, você não está no lugar dos seus sonhos, mas faça daquele lugar mais próximo dos seus sonhos. Eu gosto muito de José. José não estava no lugar do sonho, mas todo lugar que ele estava, ele transformava aquele lugar mais próximo dos sonhos dele. Eu acho muito interessante, né, Lu? Ele estava na prisão, ele transformava aquele lugar. Ele estava lá na casa de Potifar, ele transformava aquele lugar. Então, onde Deus te colocar, se não for o lugar dos seus sonhos, transforme aquele lugar mais próximo dos seus sonhos. Ele foi vendido pelos irmãos, ele transformava o lugar. Ele foi para a casa de Potifar, a Bíblia fala que ele foi colocado como mordomo, porque ele transformou aquele lugar. Ele foi jogado dentro da prisão, ele começou a cuidar de todo mundo que estava dentro da prisão, porque Deus era com ele. Ele se tornou ali parte do PCC, sabia disso? José, assim, que isso, pastor? Primeiro comando do céu. Muitos aqui não entenderam, mas tá bom. PCC, primeiro comando do céu. Ele tomou conta ali dentro, viu, Danilo, daquelas pessoas. E outra coisa, vamos lá, para nós já caminharmos para o final. Já vou terminar, pessoal. Outra coisa que Paulo era uma pessoa o quê? Moldável. Esteve 3 dias sem beber, durante os quais nada comeu nem bebeu. Paulo era uma pessoa que era fácil de ser moldada. Você é uma pessoa de fácil trato ou não? As pessoas quando falam com você, você é uma pessoa maleável ou não? Queridos, tem pessoas que sofrem da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Está amarrada em nome de Jesus, pessoal. Tem pessoa que fala assim: pau que nasce torto, morre o quê? Está quebrado isso em nome de Jesus. Graças a Deus, Jesus é carpinteiro, amém? Pau que nasce torto, não morre torto, porque Jesus endireita até a cinza. E às vezes tem pessoas que elas não escutam, não reconhecem o erro. Então nós precisamos ser uma pessoa moldável. Eu fico olhando aqui, né? Quando a gente fala de João, João é conhecido como o quê? Discípulo do quê? Vamos lá, gente. João é conhecido o quê, queridos? Como discípulo do amor, ou não? Mas quem falou isso foi ele mesmo. Ele falou assim: João, o discípulo a quem Jesus amava. Quem escreveu o livro de João? João. Então a gente nunca sabe, né, Lu, se Jesus falou mesmo, né? Mas por que a gente sabe que João é o discípulo do amor? Porque quando você sentava à mesa, agora eu não sei se é do lado direito ou do lado esquerdo, a pessoa que você mais amava, você colocava do seu lado. Então por isso ele é intitulado discípulo do amor. Então provavelmente ele se intitulava, né, que Jesus me amava, porque ele sentava do lado que era a pessoa escolhida, que a pessoa mais amava.
Mas João, em determinado momento, ele falou assim para Jesus: olha aqui para mim, pessoal. Ô Jesus, vamos mandar descer fogo do céu e queimar todas essas pessoas. Isso é amor, gente? Ele falou assim: vamos mandar descer fogo do céu e queimar esse povo todo. Que amor, hein? Se eu tivesse lá, ia olhar para João e falar assim: que amor é esse, João? Que amor é esse? Mas João, pessoal, quando Jesus estava lá na cruz, Jesus olhou para João e falou assim: João, essa aí é a sua mãe a partir de hoje, cuida dela. E a Bíblia conta que João cuidou da mãe de Jesus até a sua morte. Ele pegou ela, levou para casa e cuidou dela até o último dia. Sabe, queridos, você cuidar das pessoas que você tanto ama. Sabe, a pessoa que Deus colocou. Olha só, agora fez 1 ano que eu perdi a minha avó. A minha avó foi a minha mãe, porque a minha mãe abandonou nós muito cedo. Então eu fui morar com a minha avó desde pequenininho, acho que desde os 4 anos, porque meu pai arrumou algumas mulheres e uma delas virou e falou assim: eu não quero esses filhos de você, esse filho seu, nem eu nem minha irmã. E um dia meu pai chegou em casa e falou assim: não, vou colocar esses meninos para adoção, eu e minha irmã. Minha avó virou e falou assim: vai não. Minha avó pegou e falou assim: eu já criei 15, 2 a mais, 2 a menos, de jeito nenhum. Colocou debaixo do braço, falou assim: de jeito nenhum. E levou nós para a casa dela, pessoal. E eu sempre tive uma dívida de gratidão com a minha avó, pessoal. Sabe o que é dívida de gratidão? E uma coisa que eu pedia para o Senhor, eu falei assim: Deus, não leve a minha avó sem eu despedir dela. Ela estava com 102 anos, pessoal. Às vezes eu ia viajar, eu falava assim: Deus, eu ia angustiado e tal, né? E aí eu ia lá na casa dela, beijava ela, falava assim: vó, vou viajar, me abençoa aqui. Aí eu ia tranquilo, falava assim: se acontecer alguma coisa, Deus vai cuidar dela. E eu lembro um dia que eu estava vindo para a reunião de casais, uma sexta-feira, era 6 horas da tarde, e a reunião de casal era 7h30. A minha esposa olhou e falou assim: nós estamos cedo demais, é 6 horas, era 10 para 6, pessoal. Eu cheguei em casa, arrumei, tomei banho, falei: vambora. Aí nós entramos no carro, ela olhou e falou assim: é 10 para 6, o culto é 7h30. Aí eu não falei nada, eu virei o carro e fui direto para a casa da minha avó. Parei na porta, a hora que eu entrei, falei: vó. Ela olhou para mim, deu um sorriso e começou a passar mal. E fui embora. E eu olhei e falei: Deus, obrigado, porque o Senhor deixou de despedir desse dia. Então, queridos, como você é? Você cuida dos seus? Você que tem pai, você que tem mãe, sabe como você trata, como você age? Sabe, se você tem, aproveita, aperta, beija. Não poupe amor, não poupe falar que você ama. Ela sabe, não. A mulher precisa ouvir, sua mãe precisa ouvir. O homem não. Sabe como o homem se sente amado? Quando ele é respeitado, quando ele é honrado. Sabe quando a mulher se sente amada? Quando ela escuta. O homem não. O homem é quando ele é respeitado e honrado. Mas sabe, uma das coisas mais bonitas que eu já vivi com Deus, já vivi tanta coisa com Deus, eu pensava que seria de uma forma e Deus fez de outra totalmente diferente. Sabe, coisas pequenas. Quer ver outra coisa? Coloca o próximo para mim. Saulo era um sacrificador. Quanto mais, ninguém me amoesta, porque eu trago no meu corpo as marcas. Sabe, leva as marcas. E onde você passar, deixa as suas marcas, não deixa mancha.
Uma coisa é você marcar a vida das pessoas. Seja uma pessoa abençoadora. Deixa marcas e não mancha. No lugar onde você passar na célula, deixa marcas, mas não mancha a vida das pessoas, não mancha a sua história. Seja uma pessoa que marca. Outra coisa, um homem de oração, pessoal. Nós precisamos orar, amém, pessoal? Ore. Quando você ora, talvez a oração não vai mudar a circunstância, mas vai mudar o seu modo de ver a vida, o seu modo de enxergar. Talvez você vai orar, nada vai acontecer à sua volta, mas o seu modo de enxergar vai mudar. Sétimo, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos. Mas ele não estava cego? Ele não estava cego, gente? Ele estava cego, mas a Bíblia fala que ele viu. Então qual que é as visões que marcaram a vida de Paulo? Paulo, ele viu. A primeira coisa, Paulo, ele viu um Jesus ressuscitado, não um Jesus morto. Jesus, ele viu um Jesus que o chamou, e agora ele viu uma pessoa que estava entrando naquele lugar para marcar a vida dele. E o Senhor chama pessoas para marcar a sua história e marcar a minha história, amém? Coloca o próximo, 8. Uma pessoa proativa. Não fique esperando, pessoal. Sabe que é a pessoa proativa? Já viu aquela pessoa, aqui eu vou só ilustrar que eu já vivi isso aqui. A mãe chega em casa e fala assim: fulano, vai lavar os pratos. Aí ela chega lá, os pratos está todo limpo, a pessoa não lavou os garfos, não lavou a faca, não lavou as panelas. Aí a mãe fala assim: mas você não lavou as panelas, nem o garfo, nem a faca, mas só pediu para lavar só o prato. Tem gente que é assim. A mãe fala assim: vai arrumar a sua cama. Chega lá, arrumou a cama, mas não limpou o quarto, não fez nada. Seja uma pessoa proativa, pessoal. Seja uma pessoa proativa. Esses dias, uma pessoa lá, os vizinhos passaram, eu estava lavando a calçada, esfregando a calçada, catando lixo. E aí até a parente meu, o pessoal virou e falou assim: mas você está limpando a casa? Você ainda limpa a casa? Eu falei assim: lógico que eu limpo a casa, eu moro nela, eu casei, então nós dois dividimos as tarefas em casa. Qual que é o problema disso, pessoal? Então nós fazemos, porque nós moramos na casa. Então qual que é o problema de fazer? Sabe, dividir as tarefas, fazer as coisas, pessoal. Outra coisa, seja uma pessoa proativa. Uma pessoa, eu lembro que um dia, uma pessoa tinha umas tomadas aqui, ficava desse lado aqui, uma pessoa vinha no culto, depois ela me chamou e falou: pastor, já tem um mês que eu venho aqui no culto, e essas tomadas estão do mesmo jeito. Elas estão do mesmo jeito porque você não tomou uma atitude, porque você é um pamonha, porque você viu e não fez. Porque se você fosse uma pessoa proativa, você não estava cobrando, você fazia. Sabe aqueles fiscais da fé? O que mais tem hoje é fiscal da fé, não tem, gente? Ah, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Fiscais da fé. Outra coisa, coloca o próximo. Uma pessoa perseverante, pessoal. Aonde a sua fé não alcança, a sua perseverança te leva. Amém? Coloca o próximo. Um pregador, pregue a palavra em todo tempo. Pregue em todo tempo. Em todo tempo, pregue a palavra de Deus. 11, já vou terminar. Seja uma pessoa inconformada, pessoal. Inconformada, seja uma pessoa inconformada. Inconformada, fala assim: olha, eu vou melhorar essa casa. Eu vou, sabe, inconformado de uma forma sadia. Sabe, inconformado. Se hoje eu tenho um patinete, não, então agora eu vou comprar uma bicicleta. Seja inconformado. Sabe, uma pessoa inconformada, eu vou melhorar uma pessoa inconformada. Mas de uma forma sadia, uma pessoa inconformada. Mas para melhorar, nós vamos melhorar, nossa casa vai melhorar. Nós, sabe, a partir de hoje, se a casa está no piso, não, eu vou colocar aqui uma cerâmica, sabe? Seja uma pessoa inconformada.
conformada, sabe? Melhore a sua aparência. Melhore, sabe, pessoal? E outra coisa, ele era discípulo, discipulador. 12. Ele era discípulo, discipulador. Senhor, nós queremos orar. Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite. A tua palavra diz que até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou abrigo, meu Deus, e nós encontramos teus altares, Rei meu e Deus meu. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe que essa noite, queridos, você saia desse lugar com o coração cheio da presença do Senhor. Senhor, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, diante da tua presença. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que quando nós voltarmos para casa, que viemos a voltar debaixo da tua palavra, diante da presença do Senhor. Sabemos que essa reunião vai terminar, mas o culto de louvor e adoração ao Senhor não. E nós te louvamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quantos estão felizes aí, querido? Antes de nós terminarmos, queridos, antes de nós terminarmos agora,